E ela explicou para a Maria que
Tem a parte do Vitor, né, filho da Sara, tentou falar algo para a mãe, mas diante do desinteresse dela, em ouvir ele, foi relutante brincar com as outras crianças. Enquanto eu estava trabalhando, eu comprei lá as crianças, elas vai para a entrevista, parece que o Vitor, a gente não achava a caixa dela, para a cabeça do moleque. E aí a mãe gritou com ele, né, ameaçando. Gritou, falou até a última vez que ele só levaria ele para alguém. Falou que estava dando. Depois ela elas voltaram a situação, ela voltaram a trabalhar. E aí no momento que ficou só a Kátia, ficou só a Sara, e a Helena, a Sara estava sentindo só. Sim, só, o marido trabalha. Ela também disse que ela acredita que o filho precisa de psicólogo, que ele não obedece nem com uma ameaça e castigo. Ela tem vontade de deixar o bebê quando e sair para falar com alguém. Não sei se ela podia deixar ele brincando sozinho em casa. Ela fala que ele inveja das mães, né, pela ordem da casa, principalmente isso da Helena. Ela tem sorte de ter Os anjos. Ela fala aqui, mas é sobre a casa, eu acho que não tem espaço para o filho brincar, né? Porque tem a varanda, tem uma planta, os móveis tem o prédio que ele pega. O que eles conversaram, ela e o marido, foi meio que para tentar deixar a casa estruturada e adequada para o filho, né? Tirar as coisas que pedra, tentar dar mais espaço para ele. E ela não quer isso. Tem o quarto de hóspedes lá, acho mesmo que não vai, né, para que as pessoas lá deixar preparado. Aparentemente, ele não tem espaço para mim. E da caixa, pessoal, só tem esse aqui. Tem que, eu acho que é relevante, fato, ela sentiu pena do filho da Helena, ela teve esse sentimento de pena no vê-lo por cercadinho. E aí fala assim, se dirigiu a mim com certa diplomacia. Gabriel. A Cátia também disse para a Helena, né, que eles estão perdendo tempo, né, ao invés de trabalhar. Tem com as áreas, né? No final das contas, a reunião foi visando problemas. A Cátia, quando foi falar com o Carlos, colocou na altura dele, olhando os olhos,
Tem também só que eu falo, né, que eles encontram os 4 filhos quando um deles de caramelo, o chão todo cheio de bala. Porque o Vitor tinha guardado o caramelo. E aí ela esqueceu de dizer para o Vitor para guardar, e aí ele deu para todas as crianças, inclusive para o bebê de 6 meses. Foi a parte do bebê que eu não tenho que falar 2 anos, né? Só as pinceladas aqui, só para referenciar que a gente não se perde depois. A Helena conversou com a Kátia, dizendo que não explicar que a Sara está um pouco desorientada, que ela não sabe direito o que achou de marido de trabalho, ela tem muitas dificuldades, ela falta de ordens. Como é que essa fala está falando de ordem? A Kátia disse que a Sara tem dificuldade de falta de ordem. Não, da Helena para a Kátia, não conversa. Aí foi a Helena para Para a Kátia, não conversa da Helena para a Kátia. E aí também ela falou que a Sara tem hábitos que deve perder, que isso não acontece de uma hora para outra. quem falou foi a Helena, foi essa Helena está conversando com a Kátia falando da Sara. No final, a Maria ajuda a Helena a desocupar o campo de batalha. Entre aspas. Aí elas cantam, brincam, falam lindo, já adivinhar coisas. Helena brinca com ela, né? Para ela Isso, para ela não fazer desarmar. a organização. Beleza. Mais algum ponto, pessoal, que vocês querem colocar aí? Em fatos? Essa sala é grande, né? Esse aqui também que a Helena fala, né? O importante é trazer que a educação requer esforço, a ordem requer esforço e a organização da casa também. Tem que ter paciência. Um dia ela encontrar algo por fazer bem as coisas. Você vai ver, ela diz isso para Kátia, né? Quando a Kátia está um pouco indignada com o comportamento da Sara. Ela fala essa frase aí, que tem que ter paciência, que a educação requer esforço, a ordem também, a organização também. Bate no sangue. Porque um dia ela vai encontrar gosto por isso. Quais são Existe esforço. o que é esforço, por favor, a diferença? A ordem, A ordem, a educação e a organização. E o sangue.
20. Então, pessoal, vamos lá. Agora que a gente já falou sobre a parte dos fatos, né? É um caso grande, um caso que tem vários detalhes aí, envolve 3 pessoas assim, com realidades um pouco distintas. E eu queria saber o que vocês acharam do problema nesse caso. O que vocês sentiram dentro dessa dinâmica aí, quais são os problemas de fundo? Vocês falam sobre isso? Onde estão os problemas? Vocês acham que a Sara é uma pessoa que não tem ordem? Sim. É? Por quê? Ela não fica a casa cuidado, Eu acho que foi o comportamento dela. mas eu acho também que um dos problemas é que a Sara não faz com que o filho dela se sinta mal, né? Se sinta acolhido no ambiente. Acho que ele acha que está sempre incomodando, né? Aqui não é o equilíbrio, mas tem problemas de comunicação. Mas me diga uma coisa, antes da gente partir para a parte de ambiente, essa questão da ordem. A ordem por si só é uma virtude, né? E ela, a Sara, ela não teria essa virtude da ordem porque a ordem ela entra em vários aspectos da pessoa, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente ordenada em casa, ter tudo sob controle, tudo dentro do ponto da minha casa extremamente organizada, com excesso de móveis, que ela falou, né? Ninguém texto é fato. Né? Jarros, verdadeiro jardim também está no texto. E tem uma organização no quarto de hóspedes. Então, é uma casa aparentemente em pé, ordenada. Né? Levar a vida para. Então, assim, será que está faltando essa virtude nela? A questão de ordem? Eu só não aqui com uma ideia que para vocês pensarem, entendeu? Talvez as prioridades dela. Assim, Não ordem material, talvez, né? Não Sim. só material. uma questão de organização, uma questão de prioridade. Talvez uma ordem moral. E o que seria, qual seria o impacto dessa virtude para com os filhos? Ela está pecando na falta dessa virtude em relação ao filho, está faltando ordem, porque assim, no caso ela pegou o ônibus, desceu, pegou um táxi, estamos falando de uma criança de 1 ano e 8 meses, será que a criança tinha dormido? Será que a criança estava bem exposta? Tem a questão da ordem, digamos, temporal, né? E assim, dela dar a previsibilidade para a criança. Então, a gente vai fazer isso, vamos para a casa da linha de ônibus, depois você vai ficar no quarto aqui. Parece que no texto é tudo. Ela não passa essa previsibilidade, é tudo rápido. E aí durante o processo ali é que ela vai falando com a criança, nem fala, né, na verdade. Essa é uma consequência, essa situação que aconteceu, é só foi uma consequência dessa de ordem mesmo, usando instituição, se querem, e já tem um comportamento que é esperado pela idade, assim, nem sempre um comportamento é de uma educação, mas é só a atitude da idade, e ela já fica, meu Deus, eu não estou
É, e Mas o ambiente, né? o ambiente que está não permite que ela explore, se desenvolva. E diferente da Irina tem vários estudos, quando tem um filho só, ele precisa de atenção, né? Ele gosta, ele precisa. Então ele quer gastar energia, ele quer estar com você. Se você não dá atenção, se você não brinca, eu acho que acaba gerando essa irritação mesmo, né? Também quando, assim, a educação, pelo que ela fala, é fácil, assim, ele não responde a ameaças e castigos, né? Então ela espera que ele tenha já uma noção de uma problemática do futuro, da consequência, só que ela não passa para ele ordens claras, né? Você tem que fazer essa previsibilidade política, né? Então, assim, a espera dele uma concepção, né? O entendimento, consequências que ele não tem a capacidade para ter ainda. E mais, ela será que ela está indo no lugar como certo? Porque, aliás,
gente jogou várias ideias aqui, né? Falamos aqui essa questão da ordem, né? Não há uma flexibilidade. A gente percebe aqui que o ambiente aqui, tanto o meio físico, como o meio afetivo e intelectual falado por ela, também influenciam essa questão da criança, do relacionamento e tal. E isso aqui, essas circunstâncias aqui, eles têm aqui uma causa e efeito aqui, a parte do movimento, né? As causas e consequências, o espaço da própria criança e a situação da mãe aqui em si, que é uma sobrecarga que ela está passando por essa situação, é uma realidade que acontece. Eu achei legal também, ela tem uma pessoa como a Helena, que está ali, enxergou a situação com ódio, tirou porque a Caixa, ela já está um pouco sem paciência, né? A Caixa não ela vê aquele caos e ela tem empatia, mas ela. Ai, sabe? Talvez na próxima reunião vai uma sala. E a outra não, né? Ela já. Próxima reunião no mesmo horário, tá? Então eu vou estar com você. É importante você ter uma vez que você estando cheio de bolas, ter uma pessoa que assiste, está com você nessa. Perfeito. Mas olha, alguém quer colocar mais algum ponto aqui, a gente talvez se você identificar que não está aqui coberto nesse caso? Eu acho que, assim, como você quer uma fotografia do caso e a gente não sabe como é que foi o desdobramento, e a gente está analisando os fatos, entendeu? O que vai acontecer ou não, assim, a gente faz a ótica da situação que a gente vai ter que ver os problemas, entendeu? Assim, sem não ser. Sim. Entendi. Eu acho que dentro da ordem ali, talvez depois ela pudesse encontrar uma ligação. Talvez aí uma solução. Beleza, pessoal. Então, é o seguinte, chegamos aqui, acho que aos problemas de fundo, né? Realmente a gente tem uma problemática da parte, analisando aqui sobre a lógica do meio físico, afetivo e intelectual, essa questão do desenvolvimento, né? A gente identificou aí alguns problemas raízes, não é só um problema, mas existe também aí uma certa falta de ordem por parte da Sara, né? E essa questão mais relacionada à previsibilidade. Então, pensando aqui, que a gente vai marcar 2 ou 3 problemas aqui que a gente chegou no fundo, quais seriam as possibilidades de soluções práticas, né, e de imediata aplicação que a gente poderia colocar aqui para os problemas? Então, vamos aqui, problema da questão, só para ilustrar, a questão do espaço, certo? Vamos explorar aqui essa questão do espaço. Quais seriam as possíveis soluções para que o filho, dentro da idade que ele está, de 1 ano e 8 meses, pudesse utilizar melhor o espaço do ambiente dela? Quais seriam Fazer algo maravilhoso. Acho que passeio nas praças. Primeiro contei algumas coisas. espaço? E as plantas, né? Ela vai fazer planta que. Não, ela pode jogar a planta armada no chão. Ela quer ser uma planta. Não, é em casa, a gente vai botar as coisas armadas para os cachorros. Quando eu vou tirar o leite do armário, ela sai para pegar a Adaptar o espaço. Bom, Subir as plantas. Não, eu vou ganhar mais espaço na varanda. A varanda do jardim dela dá uma. Se for uma varanda que seja um ambiente agradável de estar, ela pode tentar dar um destino para as plantas, né? Tipo, colocar a de na TV, na mesa, uma parada que tiver. Mas eu acho também que, assim, na realidade a gente mora em apartamento, né?
E algumas coisas você pode voltar e dar, como por exemplo a da Helena, né, que os filhos já eram mais velhos, então talvez ela olhou ali, mas não entendeu. Enfim, então é uma questão que depois a criança vai pegando responsabilidade, aí você diz, ó, não pode mexer aqui. Então você vai adaptando, vai mexendo na casa. É um caso da questão de formação, né? De formando a criança para que ela possa. Pessoal, enquanto a questão do acolhimento. Ela não pode acolher a criança dentro da realidade que ela vive. O que é que vocês colocariam em relação a soluções para isso? Acolhimento, cuidado. E a gente vê aqui nos fatos aqui, ó, que é os deixe em paz, pode sair. Porque o acolhimento igual que tem uma da ordem, né, Levi? A criança ela não escuta a criança. Eu acho que ela poderia tentar realmente ouvir, né? Assim, primeira coisa, a gente que é mãe, a gente sabe que uma hora a gente vai aprender a lidar com o choro. Então, naqueles primeiros dias que você nasce, só chora, e a gente não sabe, não conhece muito bem como é caminhando, a gente já vai com desespero, né? Meu Deus, esse choro eu não vou aguentar. Mas depois a gente vai entender que aquela. E eu trago eles aqui que já está nos primeiros momentos de fala. Exatamente. E aí, a medida que isso passa, você vai conseguindo lidar melhor com o choro. E que nem todo choro deveria ser uma preocupação excessiva. Assim, tá chorando, né? Não é algo grave, só que é isso. E aí você vai tentar conversar, entender o que é aquele choro. Mas eu acho que aprender a lidar com o choro, né? O barulho do choro, porque isso é importante, mas de novo é mesmo. E tentar ouvir mais, tentar entender o que ele está chorando, né? Os momentos de choro, os momentos de crise que ele tem, Vamos começar a explorar um pouco mais isso daqui. A gente está na parte de soluções. Se a gente está querendo falar assim sobre a questão do acolhimento, como é que a gente poderia ter momentos entre mãe e filho que poderia proporcionar esse acolhimento? Eu tinha pensado em colocar na rotina dele o momento que ele tem voz alta. Tanto para ela, ajudar ele a enriquecer o vocabulário, para ele aprender a falar mais os sentimentos, como ser um momento para ela também escutá-lo. Assim, e aí ela aprende também a escutar o que ele fala. E assim, ela vai, né, quando ele estiver lá tentando falar o segundo cara, ela vai ter mais experiência nesse momento de escuta. E aí talvez já é conexão. A leitura de voz alta, eu acho uma boa, mas nesse início ela se frustra um pouco, porque como talvez ele não esteja pensando nisso, ele vai querer estar saindo e ela vai ficar falando, só vai falhar, porque ela não ouvindo. Mas ela identificar que ele gosta de brincar e sentar e brincar com ele, ensinar ele a brincar. Lá, montar no brinquedo que ele gosta, voltar na caixa, né? E aí ela pode depois, quando ela conseguir passar mais tempo, né? Também mesmo assim, Qual frequência se brincar? Todo dia? eu acho que ela vai começar todos os dias, um momentinho todos os dias, nem que seja 15, 20 minutinhos, né? E aí ela pode repetir as brincadeiras, escolher uns 3 atividades e ficar repetindo ao longo da semana, até ele aprender a explorar o brinquedo, a brincadeira sozinho, e aí ela vai conseguir passar mais essa frequência. Eu acho que uma possível solução que é não custa nada, assim, de imediata execução e que é fundamental, é ela simplesmente dizer para a criança que ela gosta da presença da criança. Né? Dizer que gosta que a criança esteja lá. Às vezes a gente acha que a criança já sabe, mas ela não sabe, né? Ela não sei se ela sabe se também gosta da presença da criança. E um custo baixíssimo. Um custo Essa muito é baixíssimo. Meu negócio é que eu sei que ele é criança. Essa é uma necessidade de dados, né? É porque ela está evidenciando aqui determinadas situações em que ela está, tipo, no limite, né? Quer deixar o menino sozinho, quer sair, para a mãe, não tem que poder dar uma solução para ela. Pronto, o que eu tinha pensado sobre isso é que às vezes o trabalho fosse
entender o que é a própria realidade e saber como estimular de forma certa. Então, isso daí só encaixar aqui, pessoal, para a gente ver que esse trato melhor aqui. Então, a mãe tem espaço para a família, é isso? Vamos falar mais um pouco em relação à mãe. Deixar Sai, claro. Deixar com o pai, é isso. Deixar. Envolver mais o pai, né? Ou talvez uma ajuda de terceiros, né? Pai e terceiro. Tá aqui, mas teu pai tá aqui. É isso, pessoal. Alguém pode contribuir alguma coisa mais? Eu acho que a gente explorou bem, né? A gente deu um overview aqui, passou por vários detalhes, pegou que a parte da mãe, do filho e tal. Eu acho que ficou bem esclarecido, né? Principalmente na parte do acolhimento, né? O espaço da criança, né? E esses três aspectos bem resolvidos. E já entrando aqui na nossa fala final, tá? Posso chegar depois aqui, né? A gente entende a situação que está acontecendo, tá? Então, assim, pessoal, tem que pensar assim, poxa, temos um caso aí que a gente vê a questão da mãe, a questão do tratamento, ter filho da Helena, ter filho da Carmen. Nesse caso, a Helena tem mais jeito, tem 6 filhos. Mas a questão não é a quantidade, assim, né? Porque é engraçado, eu estava falando para vocês aqui no começo da webinar, que eu fiz esse curso em 2017. Né? Então, foi o primeiro curso aqui em Fortaleza. E hoje, depois de 6 filhos, né, e ter filhos de 11 e ter filhos de 4 meses, a gente passa por toda essa realidade e novamente acontecem as mesmas coisas. Né? Porque estamos falando dos primeiros passos, o qual a gente está querendo selar na educação dos nossos filhos os hábitos básicos. E esses hábitos básicos, que você já viu, que é a alimentação, sono e tal, higiene, a gente vê aqui que uma criança de 1 ano e 8 meses, né, ter esse tipo de tratamento juntamente com a mãe. E o que é que isso evidencia para a gente? É que existe aí uma necessidade de entender o ser de criança. Né? Temos aqui 3 anos, 2 anos, 1 ano e 8 meses. Mas e aí? Será que nós, enquanto pais, estamos entendendo a necessidade do pequeno? Será que a gente está com escutativa para entender a necessidade e enxergar dentro daquele contexto que a criança tem que se desenvolver na parte, tanto no meio físico, quanto afetivo, quanto intelectual? Quando eu falo aqui do meio físico, pessoal, eu estou tratando aqui do ambiente da criança. Então, assim, saímos de uma realidade, aqui não sei se é a maioria, de casais recém-casados que tiveram os primeiros filhos nos primeiros anos de casamento. Então, bem, eu já fui, né, eu sou casado. Quando a gente casou, a gente tinha uma casa que era, tipo assim, casa de boneca, tudo cama, né, toda decoradinha, e de repente vem um pequeno. E aí o pequeno, ele vai o quê? Explorar o ambiente. E ele vai explorar o ambiente porque aquele ambiente é dele. E ele precisa entender, ele está desbravando, ele quer mexer, ele quer pegar, ele quer subir. E esse ambiente aqui é o meio físico que ele está inserido. E dentro desse meio físico, o que é que acontece? A criança, ela vai sendo moldada. Se ela não tem esse ambiente moldado para ela, vai gerar um transtorno e um estresse para os pais, que nesse caso aqui não vai estar entendendo que a necessidade da criança não está sendo atendida, porque falta espaço físico para ela se desenvolver. E a criança é como uma recepção, você vê tudo que acontece e vai absorvendo. Então a criança ela requer o quê? Estímulos. Ela vai se desenvolver por meio de estímulos. Se uma criança ela não é bem estimulada, ela vai sofrer o quê? Com o desenvolvimento intelectual dela. Né? E até um detalhe na nota técnica, ele fala, né, que foi feito um estudo
também preciso também desenvolver com os nossos filhos, principalmente na cidade de 1 a 3, essa questão de escutar, de falar com